As páginas que agora se abrem diante de mim estão manchadas de sal, algas secas e marcas profundas como se garras tivessem sido pressionadas contra o papel. O mar sempre foi o maior cemitério da humanidade. Não há muralhas, não há estradas, não há refúgio quando a água decide cobrar seu tributo. Durante séculos, marinheiros souberam que nem todo naufrágio era causado por tempestades. Algumas coisas vivem sob as ondas e esperam. Meu nome é Vorat, o proscrito. Naveguei em embarcações que nunca retornaram aos mapas, ouvi sinos tocar sem vento e vi o mar se mover contra a própria lógica. Hoje revelarei aquilo que se esconde nas profundezas. Estas são as 7 criaturas marinhas lendárias que afundam navios. O primeiro nome gravado neste grimório é Kraken. Sua origem mitológica surge nas tradições nórdicas e escandinavas, especialmente entre marinheiros da Noruega, Islândia e Groenlândia, povos que viam o oceano não como um caminho, mas como uma entidade viva. O Kraken não era considerado apenas um monstro, mas um presságio colossal, associado a desaparecimentos súbitos de embarcações inteiras em águas profundas. Sua aparência é descrita como algo além da escala humana. Tentáculos gigantescos, grossos como mastros de navios, emergem das profundezas cobertos por ventosas capazes de esmagar madeira, ferro e ossos. Seu corpo raramente é visto por completo, levando muitos relatos a descrevê-lo como uma ilha viva. Alguns marinheiros afirmavam ter visto olhos imensos surgindo entre as ondas, enquanto outros diziam que o Kraken jamais mostrava o rosto, pois o próprio mar era sua face. A forma como o Kraken age é lenta, calculada e inevitável. Ele não persegue navios velozes, nem ataca por impulso. Seu método consiste em atrair embarcações, criando áreas de calmaria absoluta em mar aberto, onde as correntes cessam e os ventos morrem. Quando o navio se aproxima demais, os tentáculos surgem, envolvendo o casco, partindo mastros, quebrando o leme e arrastando tudo para o fundo. Em alguns relatos, o Kraken sequer precisa tocar o navio. O redemoinho gerado por seu movimento já é suficiente para afundá-lo. Registros históricos aparecem em mapas antigos, crônicas de marinheiros do século XVIII e relatos científicos primitivos, incluindo descrições feitas por naturalistas que acreditavam tratar-se de um animal real desconhecido. Para se proteger, antigas tradições recomendavam evitar águas excessivamente calmas em alto mar, jamais ancorar em regiões profundas desconhecidas e manter oferendas simbólicas ao mar antes de longas viagens. Não existem armas eficazes contra o Kraken. A única defesa verdadeira é não ser percebido. Avançando pelas páginas seguintes, o Grimório nos conduz à mitologia da Grécia Antiga, onde surge Scylla. Sua origem mitológica está ligada a antigos mitos helênicos que personificavam os perigos costeiros. Scylla teria sido, em algumas versões, uma ninfa transformada em monstro por ciúme ou vingança divina, condenada a habitar penhascos marítimos para toda a eternidade. Sua aparência é descrita como uma fusão grotesca entre o humano e o bestial. Do torso feminino emergem múltiplas cabeças monstruosas, semelhantes a cães ou serpentes marinhas, cada uma com mandíbulas afiadas e insaciáveis. Seu corpo inferior, muitas vezes oculto pelas rochas, é descrito como um emaranhado de tentáculos ou criaturas vivas presas à sua carne. A forma de agir de Scylla é predatória e territorial. Ela não afunda navios inteiros, mas ataca seletivamente. Escondida entre rochedos, aguarda a aproximação de embarcações e,
No momento exato, estende suas cabeças para arrancar marinheiros do convés. Seu ataque é rápido, preciso e impossível de evitar quando se navega próximo demais da costa. Registros mitológicos, especialmente na Odisseia de Homero, relatam que Odisseu perdeu vários homens para Sila enquanto tentava escapar de um perigo ainda maior. Para se proteger, marinheiros gregos recorriam a oferendas aos deuses marinhos, rotas cuidadosamente mapeadas e pilotos experientes. Não havia confronto direto possível. Contra Sila, a defesa era aceitar a perda de alguns para salvar o todo. Do outro lado do mesmo estreito mortal, o Grimório registra Caríbides, cuja origem mitológica também pertence à Grécia Antiga. Diferente de Sila, Caríbides não possuía forma corporal definida. Ela era a própria personificação da fúria do mar. Segundo os mitos, Caríbides teria sido uma ninfa transformada em monstro por desafiar os deuses, condenada a engolir o oceano 3 vezes ao dia. Sua aparência se manifesta como um redemoinho colossal, capaz de sugar navios inteiros, fragmentá-los e cuspir seus destroços horas depois. Não há rosto, olhos ou membros, apenas o abismo líquido girando com força inimaginável. A forma como Caríbides age é cíclica e inevitável. Em intervalos regulares, ela engole enormes volumes de água, criando um vórtice que atrai tudo ao redor. Quando expele a água, ondas gigantescas se formam, destruindo qualquer coisa que tenha sobrevivido ao primeiro momento. Diferente de predadores conscientes, Caríbides não escolhe vítimas. Ela consome tudo. Registros mitológicos e geográficos antigos associavam sua existência a estreitos perigosos e correntes traiçoeiras do Mediterrâneo. Para se defender, marinheiros evitavam navegar durante determinados horários, observavam padrões das marés e realizavam rituais de apaziguamento aos deuses antes da travessia. Contra Caríbides, não existe luta, apenas cálculo e sorte. Navegar perto demais é ser apagado da história. O Grimório agora nos conduz às águas profundas e imprevisíveis do Japão, onde emerge o Mibozu. Sua origem mitológica está ligada ao folclore marítimo japonês, onde o oceano é visto como morada de espíritos ressentidos, muitas vezes nascidos das almas de monges ou marinheiros que morreram no mar. O Mibozu não é apenas um monstro, mas a personificação da ira oceânica contra aqueles que quebram o silêncio das águas. Sua aparência é simples e aterradora. O Mibozu surge como uma figura humanoide gigantesca, com pele negra como a noite sem lua, cabeça lisa e arredondada semelhante à de um monge, e olhos vazios que refletem a luz de forma antinatural. Seu corpo emerge lentamente das ondas, quase sem respingos, como se o mar o estivesse oferecendo à superfície. A forma de atuação de Umibozu é ritualística e imprevisível. Ele raramente ataca imediatamente. Em muitos relatos, aproxima-se silenciosamente da embarcação e exige barris, baldes ou recipientes. Marinheiros que obedecem veem o monstro encher esses recipientes com água do mar, afundando o navio pouco a pouco. Aqueles que entram em pânico ou respondem de forma hostil atraem sua fúria imediata. Registros folclóricos alertam que o Mibozu surge especialmente em noites calmas, quando o mar parece tranquilo demais. Para se proteger, tradições japonesas recomendavam manter silêncio absoluto, jamais responder às exigências da criatura e carregar barris sem fundo, enganando-o. O respeito e a astúcia eram as únicas defesas possíveis. Contra o Mibozu, a força não tem valor. Avançando pelas páginas seguintes, o Grimório revela Ningyo, uma criatura de aparência enganosa,
cuja origem mitológica também pertence ao Japão antigo. Diferente das sereias ocidentais, Ningyo não representa sedução, mas presságio. Sua presença no mundo humano é sinal de desequilíbrio iminente. Sua aparência é descrita como um ser com corpo de peixe coberto por escamas douradas ou prateadas, mas com rosto humano grotesco, dentes afiados como lâminas e olhos brilhantes que jamais piscam. Algumas versões afirmam que seu sorriso é permanente, mesmo na morte, o que torna sua imagem profundamente perturbadora. A forma como Ningyo age não envolve ataques diretos. Seu poder está na maldição associada à sua captura. Lendas afirmam que comer sua carne concede longevidade ou imortalidade, mas ao custo de atrair tempestades, pragas e naufrágios. Aldeias inteiras teriam sido destruídas após a captura de um Ningyo, mesmo sem contato direto com a criatura. Registros históricos e contos populares relatam pescadores que, ao encontrarem Ningyo presos às redes, realizavam rituais imediatos de libertação, acompanhados de orações e oferendas ao mar. Para se proteger, recomendava-se jamais ferir a criatura, devolver seu corpo às águas e realizar rituais de purificação com sal e incenso. Ningyo não afunda navios com força. Ela os condena ao destino. O Grimório então nos leva ao coração da mitologia mesoamericana, onde surge Cipactli, um dos monstros mais antigos já registrados. Sua origem mitológica pertence à tradição asteca, onde Cipactli representa o caos primordial antes da criação do mundo. Ele não era apenas um monstro marinho, mas a própria fome do universo. Sua aparência é descrita como uma criatura híbrida e grotesca, com corpo semelhante ao de um crocodilo gigantesco, misturado a características de peixe e réptil. O detalhe mais aterrador é que Cipactli possuía bocas em cada articulação do corpo, todas cheias de dentes, sempre famintas. Não existia parte segura de sua carne. A forma de agir de Cipactli era absoluta destruição. Tudo o que se aproximava das águas primordiais era devorado. Segundo os mitos, os próprios deuses precisaram enganá-lo e sacrificá-lo para criar a terra firme, usando seu corpo como fundação do mundo. Registros mitológicos indicam que o mar para os astecas nunca era atravessado sem rituais. Para se proteger de Cipactli, realizavam-se oferendas, sacrifícios simbólicos e invocações às divindades criadoras. Cipactli não caça navios, ele representa o oceano quando ainda não havia ordem, um lembrete de que o caos sempre espreita sob a superfície. Por fim, o Grimório se encerra nas águas e rios do continente africano, onde habita Bakuá. Sua origem mitológica está ligada a lendas de povos africanos que viam certos rios, lagos e regiões costeiras como territórios espirituais, protegidos por entidades ferozes. Bakuá não é um espírito errante, mas um guardião territorial. Sua aparência varia conforme a região, mas quase sempre é descrita como uma criatura híbrida entre peixe e besta, de proporções exageradas, com presas visíveis e olhos que brilham sob a água. Alguns relatos falam de uma forma quase humanoide, outros de um monstro aquático disforme. A forma de atuação de Bakuá é defensiva e punitiva. Ele ataca embarcações que invadem águas sagradas sem permissão, virando canoas, arrastando pessoas para o fundo e causando afogamentos repentinos. Não persegue em mar aberto, sua força está ligada ao território que protege. Registros orais indicam que aldeias inteiras evitavam determinadas áreas aquáticas após o anoitecer. Para se proteger, realizavam-se oferendas, cânticos, pedidos de permissão e rituais antes de navegar. Bakuá respeita quem respeita o território. Para os que ignoram os sinais,
Não há retorno. Estas são as 7 criaturas marinhas lendárias que afundam navios. O mar não esquece. E aquilo que vive sob as ondas jamais perdoa a arrogância humana. Outros nomes ainda repousam neste grimório, aguardando o momento certo para emergir. Eu sou Vorat, o proscrito. E no oceano, até o silêncio pode matar.